Oi, gente boa. Vocês estão chegando aí? Se você estiver chegando aí, eu estou vendo os números crescerem. Vamos chegando. Todo mundo. Máximo possível. Vai, gente, vamos lá. Vamos chegando. Todos nós. Eu estava aqui considerando essa possibilidade extraordinária, não é? De falar com você assim, num dia como o dia de hoje, um dia silencioso. Eu, eu tomei algumas decisões hoje que foram emocionalmente doídas para mim. Por exemplo, hoje eu e minha mulher entramos em quarentena, significando dizer que nós estamos entrando em estado total de isolamento. A decisão foi tomada ontem à noite e eu comecei a implementar hoje de manhã. E dispensei toda a equipe da VMVTV. Hoje seria dia normal, natural, de papo de graça. E aí eles foram todos dispensados, todo mundo mora em lugares diferentes, transita em mundos muito diferentes e são todos jovens. O único no meio deles em grande risco sou eu, que estou na idade, sou cardíaco e adquiri diabetes tipo 2 há 10 anos e cuido dela diariamente. Então, os filhos, muita gente considerando sobretudo a minha mulher, que talvez fosse mais prudente eu suspender o papo de graça e fazer essas lives, conversar com você aqui, como se fosse no papo de graça, mas não é, é outra natureza de comunicação aqui entre nós. O meu amigo Braulio não está aqui, a gente não tem todas as dinâmicas do papo de graça, que me faz muito bem. Para mim é um deleite realizá-lo. Então nós demos férias ao pessoal da VMVTV enquanto durar essa recomendação e dessa situação que só está chegando no Brasil. Aqui em Brasília já se constatou que o fenômeno se tornou comunitário, se tornou orgânico. Ele, ele tem uma existência já local. Os que vieram de fora e o trouxeram já o socializaram o suficiente para ninguém fazer mais um tracing back e dizer de onde é que eles vieram. E essa identificação ajuda muito, mas quando ganha essa difusividade em que os membros da comunidade vão uns passando para os outros, como já é o caso aqui, aí o controle fica muito mais difícil. Então, a primeira coisa foi essa, depois foi cancelar toda a programação futura até o mês de junho, transferir o evento dos mentores para novembro, cancelar a aula aberta lá na PUC. A PUC, posteriormente, eu, na mesma hora praticamente,
veio a comunicar que iria fechar, mas eu tinha ido dormir com a convicção de que eu precisava fazer isso, e por uma questão de autopreservação, de consciência. Então, cancelei também, e um monte de outras coisas, de outras decisões que foram feitas à tarde com a minha mulher, e comunicações familiares, um monte de coisas. Mas o que doeu mesmo, e doeu, eu não vou brincar com isso, doeu demais, meu Deus. Foi quando eu acordei, aí por volta de 9 e pouco da manhã, e desci para tomar o meu café, e aí de repente a minha neta mais velha, que mora conosco, veio do quarto dela, entrando aqui pela porta, e a gente começou a conversar, e eu expliquei a ela que, como ela tinha uma vida muito dela, provavelmente ela tivesse que criar uma circunstância de bastante independência para ela, que é uma mulher totalmente livre. Então, e aí chegamos à conclusão de que, eventualmente, se ela mudasse para a casa da Bruna e ela tivesse muito mais liberdade, elas são fortes, jovens, e iriam fazer lá uma quarentena mais leve do que aqui em casa, porque aqui tem que ser no padrão da gente, meu e da Adriana. E aí ela decidiu, falou, eu acho que é melhor eu ir para lá. Aí combinou com a Bruna e já começou a se organizar para ir para lá, quando o irmão dela, o meu netinho Heitor, de 9 anos, que tinha vindo aqui para celebrar o aniversário do vovô com outros primos que moram aqui, meus netos, menos a Gigi, que está no Rio, mas ele veio e entrou no coronavírus e nos protocolos. A gente acabou que ficou nos protocolos, no cerimonial do coronavírus. Aí ele acordou de manhã, e enquanto ontem a gente tivesse conversado bastante sobre os protocolos, ele é um garoto super inteligente, muito bem-humorado, brincalhão, rápido. E ele hoje de manhã acordou esquecido dos protocolos. E aí correu para me dar um abraço. E aí eu tive aquela sensação horrorosa de, de ter que segurar e dizer, hoje não pode, meu amor. Hoje não pode. A Helena veio e falou, não pode, Heitor, lembra? Aí me deu aquela dor que você não tem ideia. E de afastar um netinho, ainda mais eu que venho de uma família de afetuosos e criei meus filhos na profunda afetuosidade e os mantenho, todos eles, no afeto, e os netos do mesmo modo. Foi a primeira vez na vida que eu tive que dizer, não, você não pode, meu amorzinho do vô. E aí doeu, doeu, doeu. E eu passei o dia com aqueles estilhaços. Ele foi para o aeroporto, a Helena, a irmã dele, o levou, ficou com ele lá, ele embarcou para o Rio, graças a Deus já chegou, e assim que ele foi, o aeroporto de Brasília foi fechado. E foi o que eu conversei com ele de manhã, ele não queria ir.
Aí ele falou, por que que eu não fico aqui? Não está tendo aula lá, não está tendo aula aqui, é melhor eu ficar aqui. Aí eu tive que explicar de novo toda a lógica, totalmente anti-afetiva, anti-carinhosa, anti tudo que tem a ver com a nossa cultura relacional para ele. E aí, por isso ele foi hoje, senão por ele teria ficado. E aí, logo depois que ele chegou lá, o Rio fechou o aeroporto. Foi o que eu acabei de ser informado antes de iniciar essa nossa conversa. Então, meu dia foi feito de pequeninas e nostálgicas ou mesmo doloridos eventos e sentimentos. Agora, deixa eu parar de falar de mim mesmo e, e falar sobre aquilo que eu me propus falar e que anunciei aí para você que a gente iria falar. Eu gostaria que você abrisse em João, se você puder, no Evangelho de João, no capítulo 9, você vai achar o texto no qual eu estou querendo falar. Dá uma entradinha aí. Em João, no capítulo 9, do verso 1 até o verso 5, dá uma chegada aí. Eu estava aqui testando algo que eu nunca fiz isso sozinho. Nunca. Eu estou aqui com um olho no padre e outro na missa. Eu nunca entrei no meu YouTube enquanto eu estava falando. Eu abri um laptop aqui do lado para me servir de preview. E não é assim que está funcionando para mim aqui. Pelo menos na minha ignorância eu não estou conseguindo fazer. Mas olha só, o importante não é isto. O importante somos nós aqui. João, capítulo 9, do verso 1 ao verso 5, que diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O interessante é que a gente inicia essa história tão conhecida por tantos do ponto de vista narrativo. Você está dizendo que está muito baixo? É. Fone de ouvido resolve, alguém falou ali. Eu também acho que não dá para eu conseguir uma universalidade que atenda a todos, entenderam? Então, acho que um fone de ouvido vai resolver, ou eu posso também falar mais alto, tá bom? Então, o que é impressionante é o fato de que a pergunta que vem à mente de todo mundo, todas as vezes que a gente encontra uma anomalia ou alguma coisa estranha que se transforma para nós em algo antinatural, é de quem é a culpa? De quem é a culpa? A gente está sempre fazendo essa pergunta. Morreu fora da hora. De quem é a culpa? Pegou uma doença
letal. De quem é a culpa? Nasceu com uma condição física ou cerebral terrivelmente confinadora. De quem é a culpa? Qualquer coisa que não seja belo, perfeito, organicamente, sem necessidade de reparo, a isso a gente atribui a maravilha do Criador e da criação. Mas se houver alguma anomalia, a gente quer saber de quem é a culpa, porque nós estamos condicionados à perfeição. E existe uma referência de perfeição e de inculpabilidade vinculada à perfeição e aquilo que a gente chama de normalidade, que toda vez que é violada, a gente vincula essa aparição ruim, esse acontecimento, a alguma coisa maligna. Então, o feio é maligno, o torto é maligno, o diminuído sensorialmente é maligno. Alguma coisa está abaixo da média. E essa foi a aspiração, por exemplo, ariana, e que teve o seu aplicativo mais explícito no nazismo germânico, de criar uma civilização de belos e perfeitos, aonde se eliminasse tudo aquilo que fosse inferior e anormal, fosse eliminado, porque só a perfeição servia ao significado evolutivo da sociedade. E na base do arianismo habita essa pressuposição. O cego, o coxo, o aleijado, ou aquele com paralisia cerebral, ou com qualquer defeito realmente grave, precisava ser eliminado. E naquela cultura seria. Porque existe essa pergunta dentro de nós: de quem é a culpa? A imperfeição tem que ter um culpado. A gente não consegue olhar para aquilo que foge ao padrão da normalidade cotidiana, medianamente aceitável, sem querer saber por que que essa diferença se manifestou. Portanto, de quem é a culpa? De alguém ser gay. É uma coisa tão forte em alguns ambientes de que tem que haver uma culpa ou um culpado, que não se admite a possibilidade de alguém abrir os olhos neste mundo, se sentindo de outro modo, que não seja o modo heterossexual. Não se pode nem admitir isso. As pessoas podem admitir o cego, o coxo, o gago, o mudo, o surdo, qualquer coisa, menos o gay. Ele não pode ter tido alguma manifestação diferente da minha heterossexualidade prevalente, assim como entre os animais. A heterossexualidade é prevalente, mas existe um índice enorme de homossexualidade na natureza. E sem falar naqueles que são absolutamente autossuficientes nesse aspecto.
ou hermafroditas, ou qualquer outra coisa. Tem que ter algo errado aí. E tem que ter uma culpa. Não se trata de um reconhecimento apenas da anomalia física, orgânica, ou até, em alguns casos, psíquica. Tem-se que olhar para isso de uma maneira moral, culposa. Quem pecou? É a pergunta que a gente vê aqui enquanto Jesus passa e vê um homem cego de nascença. Jesus viu o homem. E os seus discípulos aparentemente não viram um homem, só viram no homem uma questão. O homem era uma pergunta. A anomalia dele, a diferença dele, a limitação dele era uma questão. Jesus viu o homem. Os discípulos viram no homem apenas uma questão. Essa é a diferença brutal entre o olhar de Jesus, que é o olhar do Evangelho, e o olhar humano, que muitas vezes é apenas o olhar da igreja, da religião, da sociedade, da média moral, da mediocridade comportamental, que é a média. Então, o olhar de Jesus vê um homem cego de nascença. O olhar dos discípulos vê uma pergunta no homem, porque ele era cego de nascença. Quem pecou? Este os seus pais para que nascesse cego. Quem? Aí a gente faz a viagem toda da civilização humana, toda a viagem, perseguindo na filosofia, na religião, em todas as vertentes da busca de conhecimento, de sabedoria, está e habita essa questão de fundamento sobre a responsabilidade da dor. Quem é o responsável pela dor? Quem é o responsável pela desigualdade? Quem é o responsável por uns verem e alguns não verem? Ou por que não há uma intervenção de tal modo que só exista entre nós a perfeição, sem a angústia, sem a lágrima, sem a perda? Por quê? E aí eu me lembro, por exemplo, de mim mesmo, quando eu era bem jovem, na fé, com meus 18 anos, 19, quando eu me converti, que eu ganhei assim aquela ideia de que o paraíso e aquele mundo do Éden era um mundo onde o mosquito não chupava sangue. Era um mundo onde os crocodilos eram vegetarianos. Era um mundo de leões veganos. Era um mundo onde não se tinha a experiência da morte como acontecimento físico, orgânico. Era uma tentativa infantilmente literalista de me mostrar fiel ao que me tinham ensinado no geral. Mas isso demorou pouco tempo em mim. Logo, logo eu fui vendo que
Nós não estávamos falando ali de nada que não fosse de uma construção arquetípica, sobretudo acerca da mutação do olhar humano e da descoberta do homem acerca do significado de uma morte muito mais profunda do que aquela que mata o corpo apenas. Então, desde sempre, essa é a questão dos que querem aprender ou dos que têm algum interesse. Claro que tem uma quantidade enorme de pessoas que está se lixando, que não quer saber de nada, qual o significado de coisa alguma, são seres bastante animais, apenas tão somente mamíferos, são símios com cara de humanos existindo entre nós, são verdadeiras tribos de bonobos, de todo tipo de primata anterior, com uma inteligência maravilhosa em alguns aspectos e absolutamente patética no que diz respeito a outras dimensões. Então, tem gente que não quer saber de nada. Mas tem alguns, inclusive os discípulos, dentre os discípulos, que mantêm esse conflito, que continuam fazendo essa pergunta: quem pecou? Para que nascesse cego, para que tivesse os problemas que tem, para que seja filho dessa família. Quem pecou? E quando você diz que nem tudo que dói é fruto do pecado, a maioria das pessoas não conseguem entender. Não conseguem entender uma quantidade enorme de dimensões vinculadas à dor e ao sofrimento. Por exemplo, a gente está no meio de uma crise, na crise do novo coronavírus. E o que acontece? O que acontece é que nós estamos experimentando a transformação, a mutação ente, de um ente que não veio do espaço, que é aqui da Terra, que aprendeu a sobreviver a nós. Quando nós descobrimos os antibióticos, por exemplo, a penicilina, foi equivalente a uma bomba atômica no organismo. Pá, pá. Foi uma coisa que fazia do doente microbiótico um japonês em Hiroshima e Nagasaki. Caiu em cima. E mudou o mundo. Por isso a gente gripa hoje com tanta tranquilidade. O que foi? Não, só uma gripinha. Que quando seja uma coisa que deixa a gente amolecido, a gente sabe que não morre mais daqueles sintomas. Eles não vão mais nos matar. Mas até há um tempo atrás, a gripe matou mais do que a maioria das coisas. A malária, as outras pestes, como a peste negra. Mas todas essas coisas a gente acompanha na cronologia das pestes na história. E você tem pestes antigas, de 3.500 anos atrás. Mas nada se compara ao que aconteceu na Europa na Idade Média, que é justamente quando as grandes cidades começam a ser erguidas para todos os lados, os sistemas de esgotos podres, valas negras, águas poluídas, sujeira urbana, fezes para todos os lados, ratos surgindo, baratas, todo tipo de acumulação, de troca, e os homens totalmente ignorantes para o processo. E aí a sujeira urbana deflagrou
pestilências extraordinárias atribuídas ao juízo divino, à raiva de Deus, ao apocalipse, a qualquer outra coisa, quando na realidade o que se estava experimentando era o retorno da própria produção humana. Eu construo uma cidade com infraestrutura zero e com milhares e milhares de pessoas em cima, jogando seu lixo e seus dejetos e acumulando tudo, eu estou construindo uma bomba biológica que vai me atacar. Ela volta, e mesmo depois da gente ter descoberto a penicilina e jogar como uma bomba sobre micro-organismos, o que salvou milhões de pessoas e nos deu a chance de ir tratando cada vez mais de maneira banal o acontecimento viral ou bacteriológico, porque a gente tem bombas, super bombas. Mas para cada uma dessas nossas super bombas, a gente pode ter certeza que a gente está provocando a evolução de algum ser mais apto, que vai evoluir naquela dimensão para voltar, de acordo com a natureza dele, a buscar hospedagem e vida e proliferação. Exatamente como nós. Eles vêm nascendo de nós, aumentando conosco, por causa de nós, e voltam para nós de tempo em tempo, quando a gente fica cara a cara com alguma coisa que evoluiu ao nosso poder de matar e que se tornou superpotente em relação às nossas defesas. Acontece o tempo todo. É assim que as coisas vão. A gente está recebendo agora um pequeno retorno de nós mesmos. Não tem nada envolvendo o céu ou o inferno. Tudo tem a ver com o fato de que a gente semeia, a gente colhe, a gente fere, a gente é ferido. A gente, por exemplo, na nossa grande ignorância, decidiu que o melhor que se podia ter eram grandes cidades. E as nossas grandes cidades, no início da Idade das Trevas, na Idade Média, em pleno obscurantismo, produziram algumas das manifestações mais mortais do que o homem gera a partir do próprio homem contra o homem. E agora a gente vê mais uma coroa do nosso poder de ataque ao mundo microbiótico, enquanto a gente não muda a nossa maneira de viver, mas crê sempre que vai desenvolver uma arma mais potente para que a gente viva exatamente do jeito que a gente queira viver, sem nenhuma mudança ou adaptação, porque a gente vai desenvolver bombas de natureza química para destruir todos os adversários que se levantarem potentes contra a nossa maneira de viver, contra a nossa civilização. E assim será. Nós somos os produtores do nosso próprio juízo. Aí você diz, o que isso tem a ver com o texto aqui? O pecado é justamente dos seus pais, para que o homem nascesse cego? Não é tópico, não é específico. As coisas todas, algumas delas surgem anômalas por acidentes, acidentes naturais, acidentes genéticos, acidentes. Não é algo chocante que haja acidentes. Acidentes são expressões fenomenológicas do livre-arbítrio natural.
Não é deísmo, não é Deus que criou, deu a corda e largou. Não. É Deus sendo Deus. É Deus sendo amor, sendo liberdade, sendo criador. Ele cria e deixa a criação ter a sua própria dimensão de expressão fenomenológica, de combinações múltiplas. Por isso, existe o espaço-tempo, porque demanda espaço e demanda tempo, para que esse tipo de manifestação de liberdade dessa natureza de fenômeno aconteça. Ela acontece havendo espaço e havendo tempo. Pense que você vai me entender. Se você não me entender agora, você vai me entender depois. Se não houvesse espaço-tempo, não haveria nem espaço nem tempo para os fenômenos serem naturais, não precisarem de culpa para não saírem todos eles em formato industrial. São fenômenos que normalmente se organizam para que aconteçam de maneira a que nós os chamemos de normais, mas só são normais porque a essas regras existem liberdades de exceções. Existem também aqueles acontecimentos que decorrem da continuidade genética, da sobrevivência do indivíduo com essa condição e que pode ir gerando pessoas semelhantes a ele. Acontece também. Tanto quanto acontece de que nós experimentemos o resultado e a consequência das nossas próprias ações. E não é algo kármico nem vingativo, é simplesmente causa e efeito no espaço-tempo. Como também existe, e só existe, uma quantidade imensa de anomalias atingindo pessoas que não tiveram participação em absolutamente coisa alguma. É como o cego de nascença, só tinha nascido assim. Mas os discípulos querem saber de quem é a culpa. De quem é a culpa do cara que nasceu eunuco? De quem é a culpa? Quem pecou, ele ou seus pais? Ele, se ele nasceu cego, só se ele tivesse pecado numa vida anterior, aí seria uma tese espírita sendo defendida aqui, de reencarnação. Ou então, se ele tivesse o poder de ter pecado como feto no ventre, quem pecou, ele ou seus pais? E aí, em relação aos pais, eles teriam tido que ter feito algo muito ruim para que o filho nascesse penalizado daquele modo, como se as coisas fossem assim. E elas não são. Você vê a casa do homem bom e da mulher boa, não raramente gerarem filhos especiais, com dificuldades adicionais para viver. E você vê, não raramente, a casa de seres humanos perversíssimos só produzirem filhos fisicamente normais, bonitos e lindos. Porque o universo não é assim. Mas quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? Ora, o interessante é a resposta de Jesus. Jesus olha, vê um homem cego. Os discípulos olham e veem uma questão teológica, filosófica, religiosa, baseada em culpa humana. Quem pecou? E a resposta de Jesus é: nem ele,
nem seus pais. Não, nem ele, nem seus pais. Nem ele, nem seus pais. E quando Jesus diz isso, ele não está dizendo nada em relação ao fato de que em mim habita mal. Ele mesmo disse: ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Ele denuncia a perversidade da natureza humana, do pecado humano de geração em geração. Isso está vívido na mensagem de Jesus. No entanto, ele diz: nem ele pecou, nem os seus pais. Desrelacionando, desconectando, quebrando a noção religiosa da teologia moral de causa e efeito, que diz que se algo muito ruim aconteceu, tem que ser o cumprimento de um karma, de pecado, de maldição, de qualquer realidade hereditária, no sentido da hereditariedade como malignidade sendo cumprida, sendo vingada numa família. É assim que a maioria vê e enxerga. Foi assim que os amigos de Jó, que foram até a casa dele, os três amigos e aquele jovem mais gaiato, ou seja, um que não devia estar lá, mas foi assim mesmo, arrogante como novo teólogo no pedaço, o Eliúde, chegaram lá e ficaram cascavilhando as dores de Jó e os seus sofrimentos, buscando uma causa para aquela angústia, para aquela dor, para aquelas perdas, para os filhos que tinham morrido, para a falência de todos os negócios dele, para os assaltos que ele tinha sofrido, para o câncer de pele que tinha cometido a ele, com crescimento, com espalhamento súbito, com a desgraça familiar e em todos os níveis do homem, queriam que ele lhes contasse um pecado. Quem pecou? O que você pecou? Conta para nós, não nega não. Eu falo sobre isso no meu livro Enigma da Graça, que está aqui no meu portal Caio Fábio. Buscando expedicionários da culpa na alma do homem. E Jó dizendo: não, eu constituo Deus meu advogado contra Deus e que Deus se resolva com Deus a meu respeito. Mas eu não tenho essa confissão de culpa a fazer a vocês. Não tenho. Eu sei que eu sou um pecador, mas eu não tenho essa confissão de culpa a fazer a vocês. É nesse espírito que Jesus está. Todo ser humano, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, mas a humanidade continua a produzir mais espécimes normais, visando a sobrevivência da nossa espécie, do que entes com qualquer anomalia. E mesmo os seres do bem frequentemente têm que lidar com situações difíceis de nascença nas suas vidas ou nas vidas de outros, nas suas casas, e outros que são indivíduos perversos parecem só conseguirem produzir uma prole forte. Porque a questão habita uma outra dimensão, um outro mistério, e que cada dia, pela engenharia genética, a gente chega mais próximo de ir entendendo a mecânica dessas funcionalidades. Chegará um dia que a gente vai compreender bem a genealogia dessa árvore da vida.
E cada vez fica mais claro que, como os antigos pensavam e os supersticiosos pensam ainda hoje, nem ele pecou, nem os seus pais para que nascesse cego. Foram outras contingências que aconteceram. Mas a resposta de Jesus é que é extraordinária. Para Jesus havia um homem, para os discípulos o homem era uma questão. E vem a resposta de Jesus. Quem pecou? Nem ele, nem os seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Essas pessoas que vêm ao mundo com dificuldades especiais e carregam limitações pesadas de serem levadas, são aquelas que frequentemente mais manifestam as obras de Deus. É gente que sem olhos discerne pelos tons, de maneira intuitiva, a natureza do caráter de outros com muito mais facilidade. São pessoas com limitações de naturezas diferentes que desenvolvem percepções que, na maioria dos demais, se atrofiam. É a limitação que provoca a busca de luz, 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 de crescimento. É a fraqueza que nos introduz na graça e a graça na glória. É esse o princípio. Nem ele, nem seus pais, mas nessa condição vai crescer a glória de Deus nele. E aqui no caso do moço tem essa descrição da narrativa do Evangelho de João, no capítulo 9, que não é o meu objetivo falar dela agora. Já falei demais. Eu quero falar sobre a ocasião para a glória. A ocasião para a glória que nasce na fraqueza, nasce na debilidade de nascença, nasce nas impossibilidades, nasce da família que você herdou, nasce da falta de recurso que você teve, nasce da sua orfandade. Todas essas coisas que para os homens são questões, se você se deixar tanger, levar por aquele que te vê, Jesus viu o homem. Os discípulos só viram uma questão no homem. Se você se deixar tocar, tanger por Jesus, você vai se transformar numa resposta de glória. Numa resposta de glória à vida. Não importa qual seja a deficiência, você pode se transformar numa resposta da glória de Deus ao mundo. Deixar para trás os pais, a história familiar, as limitações, as fraquezas genéticas, ou a genealogia de fraquezas que se repetiram, deixar você mesmo, sua história para trás. E aqui, nesse caso, é deixar também qualquer hipótese de por que eu sou assim. Nem ele, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. É questão de dia, hora, de momento, de apropriação. Jesus viu o homem.
Os discípulos viram uma questão no homem, mas Jesus viu no homem uma manifestação de espaçamento para a glória de Deus. Porque toda fraqueza humana, toda fraqueza humana corresponde à possibilidade de uma correspondência na glória de Deus. Não existe fraqueza que não tenha a sua projeção recíproca como glória, se a gente se deixar levar por Jesus. Aí muda tudo. O que é uma situação desvantajosa passa a ser uma ocasião de graça e glória. Passa a ser uma ocasião de graça e de glória. Preste atenção. Você pode não estar precisando disso agora, nesse instante. Mas você vai precisar muito do que eu estou dizendo algum dia na sua vida. Crê nisto. Para ter paz. Por isso é que Jesus vem e diz: é necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. É a hora, é agora. Aí ele vai, cospe na terra, faz lodo com a saliva e aplica aos olhos do cego. É agora, é a hora, é o dia, é o momento. Não deixe essa oportunidade de iluminação passar por você. Deixe não, não deixe não. É preciso tomar posse das possibilidades. Olha essa ocasião de graça e glória que está te visitando nesse momento. É preciso, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar e a gente observa que esse milagre que visita pessoas, coloca-as subitamente num patamar diferente, acontece assim, quando elas se apropriam, elas se deixam tocar e não fogem, elas se apropriam, elas não temem o toque. E aí acontece essa reviravolta. Mas há aqueles que temem o toque, que se evadem, que fogem, que de fato não creem que não existe estado que não seja mutável, que não seja alterável, que não seja conversível, que não seja transformável, não existe. Tudo pode ser mudado. As condições mais parcas podem ser alteradas com qualificações que a gente nem podia imaginar. Como, por exemplo, ontem eu estava falando aqui com a Helena, anteontem, com a Helena e com a minha filha Juliana, sobre uma pessoa que elas não conheciam, chamada Helen Keller. Se você der uma googada aí, você vai encontrá-la. Helen Keller. Eu nasci sob o signo da admiração mundial pela Helen Keller. E eu nasci há 65 anos atrás. Ela ainda era uma figura muito especial no planeta Terra. Pelo menos na minha casa, na igreja que eu frequentava, criança, na igreja presbiteriana, depois, na adolescência, na igreja presbiteriana Betânia, em São Francisco, Niterói, a Helen Keller ainda era uma figura extremamente louvada. Ela foi uma americana do Alabama, que nasceu em 1880, e com 1 ano e 9 meses de idade teve uma
provavelmente uma meningite, e que eles não soubessem nem o que era. E naquele tempo chamavam de febre cerebral. O fato é que ela ficou cega, surda e muda. E se você vir e ler o acontecimento da vida dessa mulher, de como ela foi tocada por alguém, por uma enfermeira que era especialista em cuidados especiais para crianças, resolveu fazer dela o projeto da vida de si mesma, essa Sullivan. E foi desenvolvendo, vocês não acreditam. A menina aprendeu a ler, aprendeu braille, aprendeu língua de sinais, aprendeu a tocar, aprendeu, ficou desenvolta em música, ouvindo pela vibração do teclado na língua, numa corlinha amarrada na língua dela. Tom, tom, tom. Foi aprendendo e depois se tornou hábil no piano, compositora, poetisa, escritora, ativista social, respeitadíssima pelo mundo intelectual todo e pela sua força moral. Cega, surda e muda, mas foi para que nela se manifestassem as obras de Deus. Eu vejo e conheço algumas pessoas. Eu sou filho de um homem aleijado. Eu só fui perceber que ele era aleijado quando eu tinha 10 anos. Porque ele fazia tudo que os pais dos meus amigos, que tinham as duas pernas e os dois braços, não conseguiam fazer e meu pai fazia. Ele era o homem mais ilimitado que eu já tinha conhecido. E, e morreu o homem mais ilimitado que eu já conheci. Ele ia de um extremo ao outro na escala das possibilidades humanas. Era um sujeito chocante. Chocante. De quem eu não sou digno de desatar as sandálias. De tão chocante que ele foi a vida inteira. Mas por quê? Para que nele se manifestassem as obras de Deus. E a gente tem que aproveitar a oportunidade, como você que está me vendo agora, cheio de autocomiseração. Pare com isso. Jesus chegou, meu querido. Os outros só viram em você até hoje um problema, uma questão. Quem sabe você só se enxergou até hoje como um problema e como uma questão. Mas eu gostaria de todo o coração que você se deixasse lambuzar pela saliva e pelo lodo dessa palavra de Jesus que diz que existe em você justamente a ocasião para que se manifeste a graça e a glória de Deus, produzindo o impensável. Não existe ninguém que carregue uma ilimitação que não gere ainda assim espaçamento para a manifestação da graça e da glória de Deus. Quanto mais em você, que está aí me vendo, me ouvindo, nesse dia que se chama hoje, aproveite, enquanto a ênfase de Jesus nesse momento do diálogo é todo no espaço, tempo, oportunidade, dia, noite, enquanto. Esse é o espírito da hora que é. Aproveite o momento. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E aí vem o ato. Dito isto, cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. E aí inicia todo um processo, é ato, é aproveitar o espaçamento, esse vão de oportunidade. Agora, isso acontece para quem crê, não é? Se você não crê, meu filho, está perdendo tempo aqui. Eu só tenho a dizer alguma coisa que realmente produz resultados.
não psicológicos, mas espiritualmente poderosos na vida daquele que crê. Naquele que crê. E se você não crê, é uma perda de tempo me ouvir. Eu sempre apenas direi que tudo isto que eu digo no Evangelho e no Espírito de Cristo é verdade, porque eu sei que é verdade que se opera na existência daquele que crê, e tão somente na vida daquele que crê. Aquele que não crê não cria ocasião na sua fraqueza para essa invasão de graça, de glória, de pujança, de superação, de algo que está para além de ser curado, como aconteceu com esse homem. Não só os olhos dele físicos se abriram, mas se você ler o capítulo 9 inteiro, você vê que ele teve a sua maior iluminação na mente, no espírito, na compreensão. Não foi no globo ocular, foi na mente, na percepção, no discernimento. O cara termina a narrativa vendo Deus em Cristo. Termina dizendo: eu vejo. Quem é? Quem é o Filho do Homem para que eu nele creia? Quando Jesus o encontrou depois, lá adiante, depois de uma história inteira, interessante, linda, Jesus o encontra sozinho e pergunta: tu crês no Filho do Homem? Para esse que, algum tempo atrás, algumas horas antes, fora apenas o cego de nascença. E uma questão filosófica para os homens. Crês no Filho do Homem? E ele perguntou: quem é para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: sou eu mesmo que falo contigo. E o homem, se dobrando, se ajoelhando, se vergando, adorou a Jesus, dizendo: eu creio, Senhor, eu creio, de todo o meu coração. Você veja a viagem que esse cara fez. Enquanto é dia, na hora, é dia, tem luz, ele está passando, aproveita. Olha aqui, olha agora essa palavra louca da graça de Deus. Creia nela e não importa onde você acha que a existência colocou você, você pode ser tirado daí e se assentar com os príncipes do povo, como diz o Salmo, se você tiver essa fé que vai catapultar você. Se você não tiver medo do toque, da intervenção que está acontecendo, se você se dispuser a ela. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Maravilha. Eu creio, Senhor. O cara vem de uma existência pré-Big Bang, na treva densa total. Termina algumas horas depois de cara com Deus, reconhecendo a Deus em Cristo Jesus. Não foi uma curazinha só do olho. Porque se ele tivesse tido só os olhos curados, ele não teria enxergado o que ele enxergou, como ele discerniu as lógicas que lhe vieram à mente. Leia o capítulo todo até essa conclusão. Eu sei que Deus está em Cristo. Quando você faz essa viagem poderosa, que tira você da escuridão total e projeta você na cara de Deus, e você se permite fazer a viagem crendo, você vai receber toda a luz, porque Ele está aqui, enquanto eu estou no mundo. Eu sou a luz do mundo. E eu peço, Senhor Jesus, por todos os que estão aqui com a gente, todos. Eu não estou lendo o que eles estão dizendo,
mas está tudo diante de ti. Eu quero pedir que a tua palavra tenha chegado a todos eles e que ela chegue como dia, ela chegue como a luz, ela chegue como saliva e lodo feitos por Jesus e que haja agora uma quantidade enorme de soluções, uma montanha de questões sobre o não significado da vida, sobre angústia, dor, desnivelamento, desigualdade, incapacidade, diferença contra o próprio indivíduo. Por que que eu sou assim? Que todas essas coisas encontrem em ti a resposta necessária. Eu sou a resposta, eu não sou a questão. Obrigado, Jesus, porque quando a gente te encontra, a gente deixa de ser a questão e a gente passa a ser resposta. E eu tenho visto na vida de gente que sabe muito pouco de si, mas que absorveu o teu amor, como elas são diferentes, como nelas reluz a glória de Deus. Um humor diferente, uma atitude diferente. Quanto mais nesses que têm dificuldades, mas que se colocaram num lugar de profunda anulação. Por favor, permite que esta seja uma ocasião para a manifestação da graça e da glória de Deus no coração daquele que tome posse disso pela fé, em teu nome. Olha só, gente boa, querida, você está me vendo no YouTube e depois esse mesmo vídeo vai para outras plataformas e vai rodar na VMVTV, mas você está me vendo aqui no YouTube. Por enquanto, 820 pessoas passaram aqui. Atualmente, nós estamos com 540, mas ontem a gente tinha 1.700, meia-noite já eram 12.000, hoje de manhã eram milhares. Vai crescer. E eu quero pedir a sua ajuda a você, porque nós liberamos todo o pessoal da VMVTV para vir por causa do coronavírus e, sobretudo, por causa de mim, que sou o cara maior no grupo de risco, no meio da minha família toda e daqueles que trabalham comigo. Mas as nossas responsabilidades continuam intactas. Então, você que está me assistindo aí no YouTube ou no Facebook depois, ou no portal Caio Fábio, você vai encontrar o lugar de contribuição. No YouTube tem um link de contribuição, onde você entra e você vê, está ali, bem na cara do meu YouTube, você vai achar aqui uma explicação dizendo: entre aqui para contribuir. Aí, se você entrar, o resto é intuitivo. São 4 alternativas, você pode usar a que melhor lhe parecer, tá bom? Eu conto com você. Gente, eu volto amanhã com mais um monólogo do Caião. Porque eu não posso responder, não dá. E meu beijo para todo mundo, morrendo de saudades do Papo de Graça, do meu amigo Braulio, companheiro de 10 anos agora. Beijão para todo mundo. Fiquem com Deus e recebam meu amor. Te amo também, amo todos vocês. Orem por nós, contribuam, ajudem. Está aí na cara, vocês são super inteligentes, só não vê logo quem não quer, tá bom? Eu estou feliz, feliz no Senhor Jesus.
Deus nos abençoe a todos nós. Olha aqui. Vamos encerrar esse vídeo. Não me está aparecendo essa pergunta. Obrigado, você que disse eu ajudo. Obrigado de coração. Deus te abençoe. Vamos ver aqui. Compartilhar, salvar. Eu estou querendo é fazer tudo, né? Deixa eu ver. Você quer mesmo interromper a transmissão? Infelizmente eu vou ter que interromper. Eu vou responder essa pergunta apertando no OK. Tchau.